Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada, Atlético e Coritiba empataram 0 a 0 no estádio Antônio Ascioli. Neste vídeo eu vou trazer para vocês os dados e também a minha análise deste duelo entre rubro-negros e alviverdes. Este vídeo tem um oferecimento do Sítio Silviana. Você que aprecia aqueles produtos da roça, frango, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca e muito mais, adicione esse número no seu telefone 99994-3821. Quando você precisar, é só fazer o seu pedido. Entregas em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. 0 para o Atlético, 0 para o Coritiba. Um resultado que eu penso que não agradou nenhuma das duas equipes, principalmente o Atlético, que jogava dentro de casa e tinha a intenção de usar esta partida para se aproximar dos times que estão na parte de cima da tabela, das equipes que estão brigando diretamente pelas 4 primeiras colocações. Já o Coritiba, não foi provavelmente o resultado dos sonhos, mas o empate eu acho que teve um sabor mais adocicado para o Coritiba do que para a equipe atleticana. Bem, vamos trazer inicialmente os principais números deste jogo. Olha só, a posse de bola, o Coritiba teve mais posse que o Atlético, 54 a 46. Finalizações, o Atlético finalizou 17 vezes, sendo 4 na direção do gol. O Coritiba finalizou 18 vezes, sendo 6 na direção do gol. Passes, 336 passes do Atlético, 86% de precisão, uma precisão alta. 403 passes do Coritiba, 86% de precisão também. Cruzamentos, a gente vai vendo que são números todos muito equilibrados, Os cruzamentos, 18 do Atlético, 1 correto, 17 do Coritiba, 6 corretos. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão da bola alta do Coritiba. Lançamentos, o Atlético fez 32, acertou 18. O Coritiba fez 45, acertou 25. Os desarmes, 14 do Atlético, 18 da equipe paranaense. E os escanteios, 4 para o Atlético, 6 para o Coritiba. Agora vamos conferir o time que o técnico Fábio Matias utilizou para o Dragão durante toda a partida. A estreia do goleiro Paulo Vitor no gol, Juan Teixeira na direita, Alex Vinícius, Wallace e Guilherme Romão, sistema defensivo. Maranhão substituído pelo Robert, Haldney, Cauã, que deu lugar ao Luizão, Alejo Cruz, substituído pelo Shailon, Sandro Lima, trocado pelo Caio Dantas durante o jogo, e o Marcelinho, que saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Thalisson. Então esta a formação atleticana. Destaque para o Paulo Vitor, pela primeira vez jogando com a camisa rubro-negra, assim como o Thalisson também, que apareceu lá no sistema ofensivo. Então esta é a escalação do Atlético do Fábio Matias neste empate diante do Coritiba pelo placar de 0 a 0 no estádio Antônio Ascioli. O jogo, acabou que o jogo durante ali 70 minutos mais ou menos, ele teve uma característica muito parecida. As equipes compartilhavam a posse de bola. Em alguns momentos um tinha um pouquinho mais de posse de bola, em outros momentos outro, mas ambos pecavam na mesma situação, que era na criatividade. Faltou criatividade no jogo, pelos dois lados, tanto pelo lado do Atlético como pelo lado da equipe do Coritiba. Então as equipes tinham posse de bola, até se aproximavam da área adversária, mas não conseguiam criar grandes chances. O Atlético teve 2 finalizações com um pouco mais de perigo no primeiro tempo, ambas com Alejo Cruz, e o Coritiba chegou numa jogada perigosa, numa bola aérea, em que tentou-se uma linha de passe, mas o De La Torre não conseguiu finalizar para o gol. E o Atlético, aliás, eu até falava há pouco dos cruzamentos, o Atlético sofreu nessa bola aérea, ele teve dificuldades em combater essa bola aérea da equipe do Coritiba. E outro aspecto, principalmente no primeiro tempo, no segundo isso melhorou um pouco, foi na saída de bola. Até o Romão perdeu uma bola ali no início do jogo, o Atlético cometeu alguns erros nessa saída de bola, em alguns momentos de passe, em outros de o jogador ser desarmado, e isso acabou não gerando grandes oportunidades para o Coritiba, mas são lances perigosos, Times que erram muito nessa situação, eles sofrem dentro do campeonato. A longo prazo o Fábio Matias vai ter que conseguir melhorar um pouco essa questão da saída de bola do Atlético, pois realmente o time rubro-negro teve dificuldades neste jogo de hoje.
E essa falta de criatividade, como eu citei, ela foi arrastando o jogo, né? Um jogo muito parado, toda hora tinha um jogador caído, toda hora tinha uma falta, um jogo que andou muito devagar, né? Pouca movimentação, pouca dinâmica, e o jogo tinha cara de 0 a 0, né? Você já via desde os primeiros minutos que o jogo tinha cara de 0 a 0. É claro que no futebol qualquer hora pode sair um gol ou algo assim, mas o jogo tinha essa cara de 0 a 0. E o Atlético não conseguiu incendiar o jogo. Para o Atlético era muito mais interessante um jogo mais incendiado, mais movimentado, mais corrido, mais sanguíneo. Já para o Coritiba, que jogava como visitante, era mais interessante esse jogo mais estratégico, esse jogo mais lento, mais frio, né, para quem sabe num contra-ataque, ou até mesmo no momento em que tentava propor o jogo, chegar 1 a 0 e depois tentar segurar o resultado. E o Atlético, que era quem precisava pôr fogo no jogo, não conseguiu fazer isso ao longo praticamente de mais de 70 minutos, como eu citei, os primeiros 70 minutos do jogo. Na reta final é que eu vi um Atlético um pouco mais agressivo. O Atlético demonstrava estar mais insatisfeito com o empate do que o Coritiba. Então o Atlético se atirou um pouco mais ali na reta final, mas mesmo assim sem conseguir levar perigo para o bom goleiro do Coritiba. Esse garoto tem futuro, sabe? Todas as vezes que eu o vi jogar, ele é muito seguro, sabe? Muita confiança nas jogadas. O goleiro não fica rebatendo bola gratuitamente. Então é um garoto, lógico que o foco nosso aqui é o futebol goiano, nesse caso aqui o Atlético, mas o goleiro do Coritiba, o Morisco, é um goleiro de futuro, sabe? Para mim é um goleiro que não vai ficar no país por muito tempo, porque realmente ele tem muita qualidade, o goleiro do Coritiba. Mas em relação ao Atlético, nos minutos finais o Atlético realmente tentou essa pressão um pouco maior, mas não conseguiu transformá-la em grandes oportunidades e principalmente em gol, né, que era o fundamental para sair vitorioso do estádio Antônio Ascioli. E o jogo ficou até um pouco perigoso na reta final, quando o Atlético cedeu pelo menos 2 contra-ataques à equipe do Coritiba. O Atlético muito avançado, tentando pressionar, tentando empurrar o Coritiba para dentro da sua área, mas na reta final ali o Atlético teve problemas em 2 contra-ataques e poderia ter terminado mal. Mas 0 a 0, né, ficou ali, foi justo, sabe? O jogo mereceu o 0 a 0 na minha visão, sabe? O 0 a 0 eu não sou muito dessa questão de time mereceu ganhar, time mereceu perder, o que vale é bola na rede, não? O futebol ele só respeita a bola na rede, o resto é tudo secundário, mas pelo desempenho das duas equipes, pelo o desenrolar do jogo ou enrolar do jogo, né, propriamente dito, o 0 a 0 acabou ficando de bom tamanho para as duas equipes. Um lance, né, que o Coritiba reclamou já no último lance do jogo, né, do Alex, se eu não me engano, em cima do Ronier. Imagino que foi isso mesmo, o Alex com o Ronier, o jogador do Coritiba era o Ronier na jogada. Ao meu ver, o árbitro errou, sabe, naquele lance. Para mim, o Alex comete o pênalti no Ronier. Ele é driblado e ao levar a perna, ele chuta a perna do jogador do Coritiba, que acaba batendo uma perna na outra e caindo. O jogador já estava com o corpo um tanto quanto desequilibrado, né? Nem exatamente desequilibrado, mas tentando arrancar ali com o corpo um pouco avançado, mas o Alex nitidamente chuta a perna do zagueiro do Coritiba, do atacante do Coritiba. Para mim, a arbitragem errou ao não assinalar o pênalti para o time paranaense. Mas sem dúvida é um lance que divide opiniões, né? Eu compreendo. Tem lances que, ao meu ver, não deveriam dividir opiniões. Esse, para mim, é um lance que divide opiniões, sim. Na minha visão, foi pênalti, mas eu tenho certeza que muitos pensarão que não foi, né? Porque realmente é um lance que, para mim, cabe a polêmica. Em relação ao Fábio Matias, né? As trocas do Fábio Matias, primeiro, quando a mudança do Marcelinho foi uma questão que ele não quis, né? Não foi opcional. Depois, no segundo tempo, teve um momento em que ele quis adiantar o Atlético, né? Que foi quando ele troca o Maranhão pelo Robert. Ele fixou o Haldane e ficou jogando com 2 meias, né? Cauã por um lado, o Robert pelo outro.
Só que o Atlético não conseguiu ter a criatividade que eu imagino que o Fábio e o Matias procurava, e o meio campo começou a ter dificuldades. Então depois ele faz uma recomposição, tanto que quando ele faz a outra troca seguinte, que entra ali o Shailon e o Luizão, né, ele tira o Alejo Cruz e tira o Cauã. Então ele repõe o outro volante. O Atlético volta a ter ali Luizão e Haldner, e o Shailon um pouco mais avançado, justamente recompondo aquilo que ele havia modificado. Trocou um centroavante pelo outro, nenhum dos dois fez grandes entregas, e o Thalisson, né, que entrou ali pelo lado, jogando pelo lado esquerdo. Paulo Vitor, né, fazendo aqui uma análise também dos jogadores do Atlético. Paulo Vitor, uma partida segura, estreante da noite. Juan Teixeira tem muitas dificuldades no apoio, né, chega muito pouco. O Alex, para mim, é um pouco afoito em alguns lances, ele precisa ter cuidado com essa situação, igual o último lance que eu citei. Às vezes você compromete toda uma semana de trabalho em um lance como aquele. O Wallace, um zagueiro que deu equilíbrio à defesa do Atlético, porque a gente precisa ressaltar que a defesa do Atlético evoluiu, né, porque tem os pontos positivos, por exemplo, e negativos. Eu citei da falta de criatividade, é um fato. O Atlético, o Cauã não está sendo aquilo que se esperava dele, mas defensivamente esse time do Atlético evoluiu. Nessas duas partidas últimas contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba e hoje diante do Curitiba, eu vi um Atlético mais seguro, eu vi um Atlético sofrendo menos, cedendo menos oportunidades para os adversários. Então, para mim, esse jogo de hoje um dos melhores jogos defensivos do Atlético dentro da Série B. Eu colocaria ele ao lado daquele jogo contra o Novo Horizontino, quando o Atlético também conseguiu se defender muito bem naquela ocasião. O meio-campo, Maranhão, né, um destruidor, deu lugar ao Robert. O Robert não conseguiu mudar o jogo como era a proposta. O Haldner sempre muito dedicado. Cauã apagado, o jogador não conseguiu ainda ser útil ao Atlético. O Luizão entrou, não acrescentou. O Shailon reapareceu no lugar do Alejo Cruz. O Alejo foi o jogador do Atlético que eu mais gostei dentro do jogo. O Shailon entrou, tem qualidade no passe, né, mas ainda não me parece um pouco sem ritmo de jogo. Sandro Lima muito pouco dentro do jogo. Caio Dantas entrou, também não acrescentou. O Marcelinho não fazia uma das suas grandes partidas, acabou substituído no primeiro tempo. O Thalisson entrou, muita disposição, mas pouca criatividade. As jogadas que ele tentou, quase todas, não deram em nada. Então, essa é a minha análise aí deste empate, também dos jogadores rubro-negros nesse 0-0 contra a equipe do Curitiba. Mas e para você, torcedor atleticano, né? Qual o gosto do empate? Como você avalia essa atuação rubro-negra? Fique à vontade, concordando comigo, discordando, o espaço é seu, você sempre tem prioridade aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, e até a nossa próxima oportunidade.